Você brincou errado a vida toda com o seu gato e nem sabia disso. Antes de começar a entender como que é a forma correta de brincar com o seu gato, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, manda para mais gateiros, que aqui é o canal certo para você aprender tudo sobre gatos. E mais ainda, com uma pitada de comportamento felino. Eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária, comportamentalista de felinos, e aqui nesse canal você aprende mais sobre essa área tão incrível e sobre esses felinos que são maravilhosos. Muitos responsáveis acham que brincar com gato é simplesmente pegar uma cordinha e ficar para lá e para cá e o gato correndo atrás, ou simplesmente pegar algum fio, ou simplesmente pegar alguma daquelas varinhas, brincou, o gato cansou e tá tudo certo, acabou por ali mesmo. Antes da gente entender por que não devemos brincar dessa forma, eu preciso falar com vocês quem é o gato. Quem é esse ser tão maravilhoso? Se esse é o primeiro vídeo meu que você está assistindo e você ainda não me acompanha no Instagram, já corre lá e me acompanha. É o mesmo nome aqui no canal, Júnia Carvalho Vet. Lá você vai aprender muito sobre o comportamento de felinos, que é o meu carro-chefe, que é o que eu trabalho com isso hoje em dia. E o gato, gente, ele é um felino, ele é um caçador nato e ele é um caçador solitário. Então, muitas pessoas me falam que tentam brincar com os gatos que ela tem em casa juntos e eles não aceitam. E muitos gatos realmente eles não vão aceitar brincar junto com outros gatos, porque eles entendem que eles precisam do momento deles para brincar. Que na verdade, tudo que a gente brinca com os gatos, na verdade, a gente está instigando a caça neles. E isso não está errado, tá? Isso está certo. Tá tudo certo. Nós precisamos instigar a caça nos gatos, porque, como eu falei, eles são caçadores e são caçadores solitários. Então, por isso também que quando a gente vai fazer a adaptação entre gatos, a gente precisa seguir aquele passo a passo, porque o gato ele não é acostumado a conviver com outros gatos. Então, mais um mito aí que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, eu posso até fazer um outro mais detalhado, que é a questão de que sempre tem um líder, né? Você tem um gato aí que chegou antes de todos e aí você fala, esse aqui é o líder de todos. Isso não existe, tá? Não existe esse gato doméstico, ele não existe líder, não existe nada disso. Os gatos, eles lideram, sim, mas em cada um em uma parte diferente. Então vai ter um que vai ser o que vai liderar ali na brincadeira, vai ter um que vai liderar na hora de comer, vai ter um... Mas assim, não existe aquele líder, aquele que todo mundo segue, igual, por exemplo, os leões, tá? Então, tirando esse mito aí, né, que muitas pessoas têm. Primeira coisa também que a gente tem que entender é como é que são os gatos, né? Os gatos são noturnos? Não, os gatos são crepusculares, ou seja, eles estão mais ativos de manhã e no final da tarde para a noite. Então, não adianta você querer brincar com o seu gato lá 2 horas da tarde, que ele vai olhar para sua cara e vai falar, sério isso? Me deixa dormir, me deixa quieto. Sim, gente. Na parte da tarde, os gatos dormem bastante. Por quê? O pico de energia deles é de manhã cedinho, por isso que tem alguns que acordam 4, 5 da manhã. E na consultoria, tá? A gente tem como auxiliar nesses gatos aí, né? Nessas famílias que passam por isso e acabam sendo muito incômodos. E também eles têm essa questão de terem outro pico de energia no final da tarde para a noite. Então, tem alguns gatos que têm um pico de energia, por exemplo, 10, 11 da noite. Tem uns que é meia-noite, mas nunca ali de madrugada, nem na parte da tarde. É muito raro isso acontecer, tá? Geralmente, quando esses gatos têm esses picos, assim, em horários aleatórios, né, vamos falar assim, a gente tem que entender porque tá faltando alguma coisa ali na rotina deles. Ou tem alguma coisa que a gente precisa mudar, ou tem alguma coisa que a gente precisa tirar ou incluir, tá? Então a gente vai precisar entender quem é esse animal que tá dentro da minha casa, tá? Ou melhor, né? A gente tá na casa deles, né? Quem é gateira que entende isso.
Mas, gente, a gente precisa entender isso. Depois que a gente entende que os nossos gatinhos são crepusculares, a gente vai entender, beleza, se eles têm pico de energia pela manhã e à noite, final da tarde, noite, então que horas a gente vai brincar? Início da manhã e final da tarde, correto? Então lembrem sempre disso, para vocês conhecerem quem é esse gato e conseguirem tirar o melhor dele e fazer com que ele fique relaxado. Mas não é simplesmente brincar, né? Peguei uma varinha, peguei uma fitinha, peguei um ratinho, tampinha de garrafa, joguei, brinquei. Nossa, Júnior, fiquei ali 1 hora e meu gato não cansou. Por que será? Outra coisa que a gente tem que lembrar, rotina, né? Não adianta vocês quererem não ter uma rotina com esse gato. Se você brinca com esse gato todos os dias de manhã, ele vai te cobrar brincar todos os dias de manhã. Se você brinca de manhã e à noite, ele vai te cobrar brincar de manhã e à noite. E por aí vai. Então você precisa fazer uma rotina com o seu gato. E sabe aonde que tá o pulo do gato nisso tudo? Não adianta só brincar e querer que seu gato fique de boa, fique tranquilo. Você no início pode colocar até um cronômetro para você saber quanto tempo mais ou menos o seu gatinho brinca. E lembre sempre, nós precisamos seguir esse ciclo. Então, brincadeira, comida, descanso. Quando a gente segue esse ciclo, a gente tem um gato descansado, um gato que não é estressado e um gato que realmente é um gato. Se a gente parar para pensar, os gatos na natureza, eles caçam de manhã, caçam à noite e muitas à noite sim, né? Final da tarde para a noite. E aí a gente precisa começar a perceber isso tudo. Porque quando a gente percebe, quando a gente entende que o gato é um caçador, que depois da caça o gato come a caça, né? E vai descansar, a gente reproduz isso em casa. E eu já resolvi muitas situações comportamentais, começando por aí. Quem já fez consultoria comigo sabe. Independente do problema, da causa, eu começo perguntando: como que é a rotina da casa? E aí muitos me falam: Júnior, eu preciso então brincar de manhã e à noite com meu gato? Depende, né? Por isso que vocês também precisam colocar enriquecimento ambiental, né, como aqui atrás, e enriquecimento alimentar. Então, os potinhos de comida, ó, precisam parar de ser aqueles potinhos redondos e passar a ser forminhas de gelo, passar a ser caixas de ovo. E ao longo do dia, vocês podem ir colocando, por exemplo, outros enriquecimentos. Então, comecem a juntar rolinho de papel higiênico, façam pirâmides, tá? De rolinho de papel higiênico e coloquem a ração, petisco ali dentro. Lembrando sempre de deixe aquele ali, o novato, vocês vão colocar esses aqui, tá? E aí, vocês vão colocando ali ao longo do dia, ao longo dos dias, né, que cada dia você vai tentar pôr um diferente, esses outros. Então, vocês podem colocar a caixa de papelão com papel amassado e colocar ração e petisco. Vocês podem colocar esses rolinhos de papel higiênico. Vocês podem comprar, tá? Eu vou sempre deixar links aqui de tudo que eu falo. Então, todos os vídeos meus que eu citar itens, eu vou colocar aqui para vocês também, tá? Então, sempre olhem a descrição do vídeo. E aí, tem uns prontos também, né, que vocês podem comprar e colocar lá para eles, tá? Mas sempre lembrando que esses diferentes, vocês vão colocar no dia, deixar o dia todo e retirar. Agora, para o final do ano, é uma opção muito legal se vocês forem viajar. Então, todo dia que for alguém na sua casa, né, cat sitter, por exemplo, ela vai colocar um comedouro diferente, para eles sempre gastarem energia mental. Os gatos precisam caçar? Precisam. Mas quando eles estão na natureza, eles gastam energia mental o tempo todo. Passa um insetozinho, eles tentam pegar, não conseguem. Vai lá, tira um cochilo, aí sente cheiro de outro gato, sai correndo. Então o tempo todo eles estão ali, ó, fazendo algo, tá? Então, a gente precisa reproduzir isso em casa. E a chave de tudo, gente, é quando a gente consegue entender isso.
Quando a gente consegue entender como que o gato funciona, como que funciona o reloginho ali do gato, a gente consegue ter gatos saudáveis, sem estresse, que não estão ansiosos, e isso tudo eu ensino para vocês. Então, sabe como brincar com o seu gato agora? Criem rotinas. O gato é movido à rotina. Então, crie uma rotina. Se você vê que seu gato está mais atento de manhã, brinque pela manhã. Coloca no relógio, façam esse teste e me conta, tá? Quanto tempo o seu gato mantém padrão, tá? Então, se o seu gato brinca e cansa com 15 minutos de brincadeira, pode ter certeza que nos outros dias ele vai seguir esse padrão. Então, por isso que é tão interessante, né, a gente conviver com gatos, porque eles seguem padrões e eles mesmos cobram a gente. Então, faça essa rotina com o seu gato de brincadeira. Você vai brincar com algo que ele gosta, oferecer um sachê, precisa ser alguma coisa bem gostosa. Então, eu gosto sempre de incluir o sachê. Vocês podem incluir o famoso churro também, ó, que eu até recebi aqui deles. Eu amo. Esse daqui é o de cães e tem o de gatos também. O churro, ele é muito interessante porque, inclusive, vocês podem colocar esses comedouros aqui, ó, essas forminhas de gelo, vocês podem colocar um tiquinho de churro assim, ó, para eles irem lambendo e comendo, sem ração, tá? Só o churro aqui. Porque quando a gente coloca a alimentação dessa forma, o churro, ele é um super aliado. Eu amo. Então, depois da brincadeira, vocês podem oferecer o churro. Vocês podem incluir o churro também nesses comedouros, né? Labirinto, tá? Então, vou deixar o link aqui para vocês também. Lá no meu Instagram também tem vídeo, tá? É muito interessante a gente incluir, porque vai instigar a caça do seu gato. E lembrem, gato é um caçador. Então, você vai brincar, vai oferecer um sachê, né, um churro, e depois ele vai descansar. Por quê? Vai ter completado todo o ciclo do gato. Tudo que ele precisa, você vai ter oferecido. Faça isso aí na sua casa e me conta aqui. Volta aqui no vídeo e me conta como é que foi. Combinado? Muito obrigado, gateiras! Eu já volto aqui com mais vídeos, então se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, comenta, para sempre ter vídeos e você ficar atenta, tá bom? Um beijo!